Olá! Lembrando o último episódio da série Longevidade aqui no canal, o episódio número 2, as vacinas naturais, beba água. É muito importante, não deixe de assistir esse episódio. Mas hoje nós vamos falar sobre a importância de ter aquelas experiências marcantes. Aquelas que quando a gente tiver com os filhos, né, que a gente for contar de novo essa história, ele vai falar, de novo, pai. A gente conta inúmeras vezes a mesma história e às vezes para as mesmas pessoas, não é mesmo? Quem é que nunca teve uma viagem inesquecível? Quem é que nunca passou um perrengue que no momento parecia a coisa mais terrível do mundo, mas depois se torna hilária e a gente repete essa história diversas vezes, né? Então, hoje a gente vai estar falando dessas boas lembranças, da importância de ter um rol de histórias para você poder contar quando você tiver menos futuro, né, e muito mais passado. O episódio de hoje é o terceiro episódio da série Longevidade. Tenha um durante feliz, cultive boas lembranças. E eu vou pedir para você, se você gostar, deixe o seu like. Se você gostar muito, comente. Conte uma história pra gente aqui no canal, tá bom? E se você ainda não tiver inscrito no canal, por favor, olha, inscreva-se e não esqueça de ativar o sininho para ser lembrado todas as vezes que eu postar um vídeo aqui no canal, ok? Então, esse é o canal do Autoconhecimento, Luciano Pacheco 2020, e ajude a divulgar para poder a gente ter cada vez mais relevância para o YouTube. Fica comigo, hein? Não vai se arrepender. Vou começar falando hoje sobre a memória de curto prazo. É aquela memória limitada, aquela memória que a gente precisa limpá-la sempre. É a memória de trabalho, né? Ela é curta, ela é limitada, ela é aquela que a gente guarda o telefone de uma pessoa, dá um número aí do seu telefone para a gente poder cadastrar aqui, depois não lembra. É a memória que grava aquele código que vem pelo SMS para você poder autenticar alguma coisa que você está fazendo na internet e depois você não faz a menor ideia de que número é aquele, não é mesmo? A lista do supermercado e por aí vai. O nome da pessoa que nos atende naquela situação específica, seja no call center da Vivo, por exemplo, ou do banco. Então, essa memória, ela é uma memória de curta duração e ela precisa ser limpa. Essa memória equivale àquela memória RAM do computador, que é a memória que está lá enquanto o computador estiver ligado. Depois que a gente desliga ele, ela se apaga. Então, lembre-se dessa memória, porque agora a gente vai falar do segundo tipo de memória, que é a memória de longo prazo. A memória de longo prazo, ela equivale à memória que a gente tem na nuvem. Quando a gente faz alguma coisa no celular, tira uma foto, que a gente manda aquela foto para a nuvem, né? Que ela é ilimitada, é só você ir contratando mais da operadora, né, da empresa, que você vai tendo mais espaço para armazenar. Essa nossa memória de longo prazo é aquela que ela registra aquilo que a gente teve uma forte emoção. Essa é uma das características desse tipo de memória. São essas memórias que a gente vai lembrar quando a gente estiver na terceira idade, quando a gente estiver mais velhinho, ou até mesmo quando você tiver seus 40 anos contando histórias já para os seus filhos, né? Dos perrengues que você passou. Essa memória ela tem uma característica muito interessante, ela é regravável. Toda vez que a gente conta a mesma história, e a gente quando armazena ela, a gente armazena essa história com pedacinhos, a gente deixa gaps. Então toda vez que a gente conta, a gente faz esses links e esses pedaços às vezes alteram significativamente a história à medida que você conta. Sabe por quê? Porque você regrava ela no mesmo local, no mesmo espaço onde ela estava lá. É igual você gravou em cima, perdeu o original. Então a gente vai contando histórias e a gente não sabe mais, na realidade, qual é a versão original, porque à medida que foi contando, a gente foi regravando. Isso pode ser extremamente terapêutico. Quando a gente tem um trauma, e traumas normalmente são registrados nessa memória de longo prazo, a gente pode, lembrando de alguns detalhes, ou colocando texturas, ou colocando uma empatia nessa história e amenizar
aquela memória que estava muito traumática ao longo do tempo. Mas esse não é o papo de hoje, não. É só para a gente falar que essas memórias, na minha opinião, pelo fato dela ter uma questão ligada à emoção, ela está guardada num lugar sagrado. E que, em minha opinião, né, esse lugar está ligado diretamente ao coração. Porque é a intensidade da emoção que faz ela entrar naquele suco e ser registrada lá na tua memória. E são essas memórias, justamente elas, que são resistentes ao Alzheimer, por exemplo. Meu pai, ele lembrava de histórias, né, com Alzheimer, 85, 86, até os 87 anos, quando ele fez a passagem dele. Ele lembrava de histórias muito interessantes que daqui a pouco eu vou falar para vocês. Então, lembre-se, né, de que não há verdade, não há... Tudo que você guardar nessa memória foi o teu ponto de vista, foi a tua percepção. E cada vez que a gente muda essa história, você pode mudar essa percepção. Esse ponto de vista, eu espero que seja sempre um ponto de vista muito legal, muito prazeroso, para que você possa lembrar dessas histórias lá na frente. E elas podem ficar difíceis de serem acessadas, sim, caso você não conte mais essa história, caso você não relembre ela. Se você não acessar, naturalmente, esse tipo de memória pode se apagar. Então, fique atento a essas memórias e aquelas memórias que você quer levar para a sua jornada, sempre reconte ela, sempre reviva ela e sempre com a perspectiva positiva. Somos quem lembramos que somos. Nossas lembranças, né, nos acompanharão ao longo da vida e principalmente depois que nós fizermos os mais de 60 anos, a gente vai ter muitas lembranças. Por quê? Porque a gente vai ter menos futuro, né, e mais passado. Então vai ser extremamente importante a gente ter essas boas lembranças. Boas lembranças das músicas, né? Boas lembranças de viagens. Quem não tem uma grande viagem, de uma boa lembrança para contar, né? Um grande amor, uma grande conquista que fica lá registrado, mostrando a sua coragem, né? A sua determinação, ou as lembranças da superação de um grande desafio, que também remete a gente ao lado da resiliência, né? Ao lado da vitória, da conquista e também da coragem de ter enfrentado aquele desafio, né? Histórias, eu gosto muito de contar a história do meu pai, né? De quem ele era, porque ele sempre contava a história de que em cada 10 escanteios, meu filho, que ele chamava de corner, a cada 10 corners eu botava 8 na cabeça. Então ele se orgulhava desse tempo de que ele jogava futebol pelo canto do rio. Então essas histórias eram importantes para ele, porque ele lembrava daquele momento áureo dele jogando futebol, né? E todos nós temos histórias. Eu tenho várias histórias de lembranças do nascimento das minhas filhas, história de viagens onde passei perrengue na Suécia, eu estava completamente perdido, sem mala nenhuma, todas as malas tinham sido extraviadas na conexão em Paris, eu, Alba e a Luísa pequenininha, pegamos o carro, nos perdemos, fomos parar, em vez de ir para Gotemburgo, a gente parou na Noruega, fomos na estrada para Oslo, isso depois de 18 horas de voo. Perdido, chovendo muito, né? Em cima de um viaduto aparece um anjo e que nos guia até onde a gente deveria ir. Então essas histórias, esses perrengues, histórias do carnaval, onde a gente foi na estreia do Sambódromo, fomos na arquibancada que não dava para ir, então fomos para Geral. Chegamos na Geral, não dava para ver nada. No dia seguinte eu levei uma escada e botei uma escada. Eu já contei essa história mais de 1000 vezes. Essas histórias são extremamente importantes para que a gente lembre do que jornada maravilhosa a gente teve, do quanto a gente foi corajoso, do quanto a gente enfrentou situações e superamos elas. Essa é a ideia, esse é o espírito. Porque lembre, somos quem lembramos que somos. Essa é uma frase muito importante. Então é importante você cultivar essas boas lembranças dentro de você. E aqui eu vou mandar um abraço para a galera que fez NPOR comigo,
ótimas lembranças, né? Teixeira, Henrique, Wagner e por aí vai todo mundo. Lembranças de Princeton, vai aquele abraço para a turma de Princeton, Gustavo, né? Nossa, o Freud, aquele furacão, o maior furacão na época que tinha passado nos Estados Unidos em termos de extensão, do tamanho do estado do Texas, e a gente lá estudando, preso lá, e lembramos até hoje dessas histórias. Então, lembre-se disso, somos quem lembramos que somos. Então é isso, comece já, todo dia é uma oportunidade para você ter uma experiência inesquecível e construir uma lembrança que lá no futuro vai ser muito legal de você lembrar. A gente deve construir essas boas lembranças todos os dias, não perca tempo, não espere para quando você se aposentar, não espere para quando você se casar, não espere para quando seus filhos crescerem e forem embora de casa, não! Comece já a construir essas histórias, essas boas lembranças. Viva o dia, viva a semana, viva o mês, viva o ano como se fosse único. Não deixe para depois. Sabe por quê? Porque escrever a história com emoção e sentimentos, eles acalentarão você na velhice. Essa é a ideia da longevidade, ter um durante feliz, extremamente importante. Podem acreditar, cultivar boas lembranças para quando a gente tiver velhinho, a gente ter história para contar para filhos, netos e para os amigos que vão ouvir as mesmas histórias 5, 10, 15, 20 vezes e não vão se estressar com a gente, ok? Fica a dica, tá bom? Como sempre eu termino os meus vídeos, coração com coração, e fique com Deus.